Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 2.2 da página 651 do livro do Reginaldo. Pediu para achar a solução geral do sistema de equações dado. O sistema é o seguinte, eu tenho x1' de t dado por ax1 de t mais 2x2 de t, e o x2' de t é igual a menos 2x1 de t. E aqui ele coloca a restrição em que esse a, esse coeficiente aqui que acompanha o x1 na primeira equação de t, ele não pode ser nem 4 e nem menos 4. Então vamos lá para o sketchbook resolver essa questão. Bom, aqui no sketchbook eu deixei preparado bastante coisa aqui para a gente ganhar tempo. Aqui eu escrevi o meu sistema, tal como é dado no livro. Aqui eu coloquei ele na forma matricial, ou seja, chamando x de t de x1 de t e x2 de t. Então aqui a minha derivada vai ser as derivadas desse vetor. Aqui eu tenho a matriz A dos coeficientes, A, 2, menos 2 e 0, visto que é o x2' de t aqui não tem a parte do x2 de t. Então, a gente pode escrever o sistema dessa maneira, da forma matricial, e a gente viu que para poder encontrarmos as soluções desse sistema, encontrar o x, que é o x1, x2 de t, a gente precisa calcular o determinante de a menos lambda e 2, que vai gerar o polinômio característico, que é esse polinômio característico aqui, a menos lambda, 2, menos 2 e 0 menos lambda, né? Colocar menos lambda aqui na diagonal. Esse polinômio aqui ele vai gerar essas duas raízes aqui, o lambda vai ser a mais ou menos raiz quadrada de a ao quadrado menos 16 sobre 2, e aqui a gente bifurca em duas situações, ou o módulo de a é maior do que 4, ou seja, maior do que 4 ou menor do que menos 4, ou ele está entre menos 4 e 4. Para a primeira possibilidade a gente tem o delta positivo, ou seja, vai ter o lambda 1 e o lambda 2 reais. E para a segunda possibilidade, a gente vai ter o delta negativo. E quando o delta é negativo, então significa que a ao quadrado vai perder para 16, ou seja, vai ficar negativo. E como é que a gente extrai a raiz quadrada no negativo? A gente vai ter um número complexo. A gente coloca o menos em evidência. Então aqui vai ficar uma raiz de menos 1, que é o i, a parte imaginária. E aqui vamos ficar com raiz de 16 menos a ao quadrado. Então 16 é maior do que a ao quadrado, visto que o módulo de a é menor do que 4. Então, agora no próximo slide, a gente vai explorar essas duas possibilidades aqui. Ó. Quando o delta é positivo, duas raízes reais distintas, e quando o delta é negativo, a gente tem raízes complexas. Então, vamos para o próximo slide. Aqui eu deixei preparado, o nosso primeiro caso, eu tenho essas duas raízes reais distintas. Então, quando isso acontece, a gente pede para calcular o sistema a menos lambda 1 e 2, isso aqui que multiplica V1, que é o primeiro autovetor, isso aqui dá o vetor nulo 0. É exatamente aquela fórmula lá da álgebra linear, AV igual a lambda V, ok? Para achar o autovetor relacionado ao alto valor. Então, para esse caso aqui, o que acontece? A minha matriz A é a matriz formada, vamos dar uma olhada lá na matriz A, é A2 menos 2, 0. Então, A, 2, menos 2 e 0. Então, A menos esse lambda aqui, que é o primeiro caso que eu estou pegando, lambda 1 igual a mais raiz quadrada de a ao quadrado menos 16 sobre 2. É o primeiro caso que eu estou pegando. Então, vai ficar o quê? Vai multiplicar isso aí na matriz identidade 2. Então, vai entrar esse número multiplicado por 1, 0, 0, e esse número multiplicado, tem dividido por 2 aqui, esse número dividido, ou multiplicado por 1, né? A ao quadrado menos 16 sobre 2. Então, A menos lambda I, isso aqui tudo multiplicado por V1, vamos chamar esse V1 aqui de V1 pequeno, V2 pequeno, isso aqui igual a 0, 0. Então, esse aqui menos esse vai dar alguma coisa, né? Então, isso aqui implica A menos, esse A aqui, menos esse número. Esse número aqui, na verdade, é A sobre 2, né? Porque aqui eu posso dividir em A sobre 2, menos, né? Porque esse menos aqui, ele entra no primeiro termo aqui e no segundo termo. Então, menos
raiz quadrada de a ao quadrado menos 16 sobre 2. Então, esse menos esse. Depois, 2 menos 0 vai dar 2. Agora, na segunda linha, menos 2 menos 0 vai dar menos 2. E 0 menos esse número. Então, 0 menos esse número vai dar esse número aqui negativo. Então, vai dar menos a sobre 2 menos raiz quadrada de a ao quadrado menos 16 sobre 2. Isso aqui tudo multiplica V1, V2 igual a 0, 0. Então, primeiro, esse aqui dá para dar uma simplificada, né? A menos A sobre 2. Então, vai ficar A sobre 2 menos, positivo, né? Que esse aqui é positivo, menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2, 2 menos 2, e aqui ficou menos A sobre 2 menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2, todo mundo que multiplica V1, V2 igual a 0, 0. Então, isso aqui vai gerar um sistema, né? Primeira linha vezes a primeira coluna vai dar quem? Vai dar A sobre 2 menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2, todo mundo que multiplica V1, mais 2V2 igual a 0. Depois, menos 2V1, menos isso aqui vezes V2, então menos A sobre 2, vamos colocar um mais aqui, menos A sobre 2, menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2, V2 igual a 0. Então, a gente pode isolar, por exemplo, o V2 em relação ao V1, ou o V1 em relação ao V2. Então, vamos isolar o V2 aqui em função de V1. Então, quem vai ser o V2? Então, esse pessoal aqui vai passar para lá, então vai ficar menos 2V2, ou melhor, deixa o 2V2 quieto aqui, ó. Então, esse aqui vai passar para o outro lado e depois eu vou dividir por 2. Então, se esse aqui vai passar para o outro lado, o que vai acontecer? O sinal vai ficar negativo. Então, essa parte aqui que é negativa vai ficar positiva. Então, A ao quadrado menos 16 sobre 2. E esse aqui que era positivo vai passar para o outro lado negativo. Aí eu tenho ainda que dividir por 2 ou multiplicar por meio. Então, deu isso aqui de V1. Então, o meu V2 vai dar, fazendo a conta aqui, raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 4, né? Porque o 2 multiplica aqui, menos A sobre, se quiser colocar nenhum denominador só, pode, né? Pode colocar assim, pode colocar raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 menos A, todo mundo sobre 4, que multiplica V1. Então, um representante para meu alto espaço, V1, seria quem? Seria exatamente os vetores V1, V2, tal que o V2 vale exatamente raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 menos A sobre 4 de V1. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, o V1 como sendo ele próprio e o V2 como sendo a coordenada raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 menos A sobre 4, ok? Porque esse aqui vezes esse aqui é exatamente o V2. Então, tal que V1 pertence a R, beleza? Então, esse aqui é um representante para o alto espaço V1. Bom, agora a gente vai encontrar o outro alto vetor relacionado ao alto valor lambda 2. Então, a gente tem que resolver novamente o sistema, A menos lambda 2 e 2, vou chamar de V2 agora, igual a 0. Ok? Então, esse V2 aqui eu vou chamar de coordenadas W1, W2. Então, eu vou pegar a matriz A, que era a matriz A, 2, menos 2 e 0. Menos, só dar uma olhada nessa matriz A, eu acho que era isso mesmo. A2, menos 2 e 0. Beleza?
A2 menos 2 e 0, menos lambda 2. Então, esse camarada aqui vai subtrair a identidade, então ele vai ficar aqui na diagonal, multiplicado por 1, 0, 0, e aqui multiplicado por 1, a ao quadrado menos 16 sobre 2. Então, tudo isso aqui, A menos lambda 2 e 2, V2. O V2 aqui eu vou chamar de W1, W2 igual a 0, 0. Então, fazendo a subtração, A menos isso aqui, então vai ficar A menos a metade de A. Então, aqui a gente vai fazer, ó, A menos a metade de A vai sobrar um A sobre 2 positivo. E esse aqui menos, esse menos com esse menos agora vai ficar mais, né? Então vai ficar mais a raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2. Então esse menos esse já foi, 2 menos 0 vai dar 2, menos 2 menos 0 vai dar menos 2, e 0 menos esse aqui, né? Então menos aqui com esse A sobre 2 positivo vai ficar menos A sobre 2 positivo, né? Ou negativo. E esse menos com esse menos aqui, ó, vai ficar mais raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2. Então, isso aqui multiplica W1, W2, tem que ser igual a 0, 0. Bom, então esse aqui vezes W1, então vai ficar A sobre 2 mais raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2 W1 mais 2W2 tem que ser igual a 0. E a outra equação do sistema vai ficar menos 2W1 menos, vamos colocar assim, mais menos A sobre 2 mais raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2 W2 igual a 0. Então, aqui novamente eu posso isolar o W2 em função do W1, nessa primeira equação aqui, ó. Então, quem que vai ser o W2? Então, o W2, esse pessoal aqui vai passar para o outro lado. Observe que ele está positivo, então todo mundo vai para o outro lado negativo. Então, menos A sobre 2 menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2. Isso aqui, W1 dividido por 2. Então, dividir por 2 é multiplicar por meio. Então, meu W2 vai dar menos A, menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16, todo mundo sobre 4, né? Porque, tirando o mínimo aqui, é 2 vezes 2 sobre 4. Então, quem que vai ser o meu V2? O meu V2 vai ser W1, W2 pertencente a R, tal que o meu W2 pode ser escrito como sendo menos A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 4 de W1, que eu esqueci aqui, de W1. Em outras palavras, a gente pode escrever um representante aqui como sendo, por exemplo, pegando um W1, 1, e aqui menos A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 4, tal que o W1, tá vendo? Esse aqui vezes esse aqui é o W2, né? Tal que o W1 pertence a R, beleza? Então, a gente vai montar as matrizes D e P, que diagonaliza a matriz A. Então, a matriz D, quem que entrava na diagonal era exatamente os autovalores, ou seja, o lambda 1, que era A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2, 0, 0, e esse aqui, o lambda 2, né, que é A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2. Então, essa é a matriz D. E a matriz P, as colunas dela é formada pelo autovetor, pelos autovetores. Então, vamos preencher esse aqui que está visível para a gente. Quem que é o V2? O V2, se a gente pegar um representante aqui do W1 como sendo 4, para poder cancelar, então vai ficar o quê? 4, né? Se você pega, por exemplo, W1 igual a 4. Se o W1 for 4, então quem são as coordenadas do representante aqui? Seria 4 aqui, multiplicava por 4 aqui também, cancelaria, né? Então ficaria menos A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16. Quem que seria? Esse aqui é o W1, W2.
Quem que seria o V1, V2? Vai estar lá no outro slide. Vamos dar uma olhada lá. Ó, aqui, da mesma forma, se eu pego, por exemplo, o V1 como sendo 4, então vai ficar o quê? Vai ficar 4, um representante, né? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos A, né? Mais a raiz quadrada de A ao quadrado menos 16. Então vai ficar 4 positivo, né? Tomando V1 igual a 4. E a diferença aqui vai ficar o quê? Menos A mais a raiz quadrada de A ao quadrado menos 16. Então esse é o V1, V2, esse aqui é o W1, W2. Bom, depois que eu sei quem que é o D e quem que é o P, a gente sabe como é que funciona a solução. Então vamos para o próximo slide, colocar qual seria a solução para o caso em que o módulo de A é maior do que 4. Bom, pela teoria, a gente sabe que minha solução x de t ela é dada por C1 x1 de t mais C2 x2 de t, onde esse x1 de t ele é dado por quem? Ele é dado por e elevado a lambda 1 vezes t, e o meu que multiplica quem? Que multiplica v1, v2, e o meu x2 de t é dado por e elevado a lambda 2t, que multiplica w1, w2. Então, nesse caso aqui, eu sei quem que é o lambda 1, sei quem é o lambda 2, sei quem são os v1, v2, w1, w2. Então, a minha solução vai ficar quem? Vai ficar C1 vezes e elevado. Esse primeiro alto valor aqui foi quem? Foi A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2. Então, essa coisa toda aqui vezes T, que multiplica V1, V2. Então, V1, V2 era 4, menos A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos 16. E aqui mais C2, que multiplica o outro, agora vai ser negativo, né? Vai ser A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 16 sobre 2, vezes T, que multiplica W1, W2. Vai ser 4, um representante, e aqui ficaria tudo negativo. Menos A, menos A ao quadrado, menos 16. Ok? Então, essa é a solução para o nosso primeiro caso, né? Onde o módulo de A é maior do que 4. Agora, vamos fazer o caso em que o módulo de A é menor do que 4, ou seja, raízes complexas. Só lembrando aqui, o segundo caso, quando o módulo de A era menor do que 4, o delta dava negativo e as raízes era dado por isso aqui, ó, A mais I, que multiplica a raiz quadrada 16 menos A ao quadrado sobre 2, e o conjugado desse número complexo. Então, vamos lá fazer o nosso caso para módulo de A menor do que 4. Bom, lambda 1, que é o meu primeiro caso, vai ser quem? Vai ser A mais I, que multiplica a raiz quadrada, ao invés de A menos 16 ao quadrado, agora vai ser 16 menos A ao quadrado, né? Visto que o 16 aqui vai ganhar do A ao quadrado sobre 2, então essa é a minha primeira raiz. Então, se o lambda 1 for exatamente isso aqui, então o que acontece? Como é que eu vou encontrar o meu meu autovetor relacionado a esse alto valor? Da mesma maneira, agora o meu autovetor ele vai ter entradas complexas, eu vou resolver o sistema AV1, ou se você preferir, como eu chamei lá na teoria, chamei de AZ1, igual a lambda, melhor, colocar isso aqui, AZ1 menos lambda 1 e 2, já colocar já passando para o outro lado. Então, AZ1, coloca esse Z em evidência aqui, ó, Z1 igual vetor nulo, beleza? Então, agora esse Z1 aqui pode assumir valores complexos. Então, a matriz A lá, quem que era? Era A e 2, menos 2 e 0, menos quem? Menos lambda 1, então esse número complexo aqui vai multiplicar a matriz de identidade, então vai ficar ele aqui na diagonal. Zero, zero e ele aqui na diagonal. 16 menos A ao quadrado sobre 2.
Eu vou chamar de x, y, as coordenadas do vetor Z1. Lembrando que esse x aqui e esse y aqui são números complexos, agora não são números reais, né? Pode ser real puro, mas ele é complexo, x e y. Isso aqui igual a 0, 0. Então, quando você pega esse menos esse, o que vai dar? Vai dar A menos, aqui tem um A sobre 2, então esse A menos um A sobre 2 vai sobrar um A sobre 2 positivo. Então esse aqui simplificou, então ficou menos I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2, né? Porque o mínimo aqui é tanto desse, então esse menos esse dá esse. 2 menos 0 vai dar 2, menos 2 menos 0 vai dar menos 2, e 0 menos esse, então vai ficar negativo essas duas partes, tanto aqui quanto aqui. Então, menos A sobre 2, menos I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2. Isso aqui que multiplica xy é igual a 0, 0. Então, isso aqui vai me gerar um sistema. E que sistema é esse? Então, isso aqui vezes x mais 2y igual a 0. Então, vai ficar A sobre 2 menos I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2 vezes x mais 2y igual a 0. E aqui, menos 2x. Esse aqui vezes y vai ficar menos A, vou colocar um mais aqui, né? Mais. Menos A sobre 2, menos I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2, y igual a 0. Então, novamente, aqui a gente vai isolar o y em função do x. Então, vamos lá para o próximo slide. Aqui eu reescrevi o sistema, então aqui quem que vai ser o y, né? O y ele vai ser o quê? Esse pessoal aqui ele vai passar para o outro lado e depois eu vou dividir por 2. Então, vai ficar meio, dividir por 2 é multiplicar por meio. Então, esse aqui vai passar para o outro lado, vai com o sinal trocado. Então, essa parte aqui vai ficar positiva e essa aqui vai ficar negativa. Então, menos A sobre 2, né? Trocou. Mais I que multiplica a raiz quadrada de 16 menos A ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vezes x. Então, o y fica dessa maneira em função de x. Então, quem que é o y? O y é menos A mais I raiz de 16 menos A ao quadrado, todo mundo sobre 4 de x. Então, quem que é o meu Z1? Eu chamando de V1 aqui. Quem que é o meu Z1? O meu Z1 vai ser o xy pertencente a C2, tal que o y ele pode ser escrito como sendo menos A mais I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 4 vezes x. Ou seja, em outras palavras, você poderia escrever aqui, por exemplo, o x, deixando ele como sendo, por exemplo, 4. Né? Se o x é 4... então aqui, quem que seria... Não, na verdade é melhor deixar assim, 1. E o y vai ser essa coisa aqui, ó, vezes x. Então, menos A mais I. Depois eu pego 4 para poder cancelar com esse 4 aqui, mas por enquanto vamos deixar dessa maneira mesmo. 16 menos A ao quadrado sobre 4, tal que x pertence aos complexos. Beleza? Então, esse x aqui é um número complexo, eu posso pegar ele como sendo 4 mais 0i. Por exemplo, né, em cima do eixo real. Então, aqui eu vou simplificar esse 4 aqui nessa parte. Mas, por enquanto, vamos deixar dessa maneira. Agora, quem que é o outro alto valor? O alto valor era o conjugado, então vai ser o quê? Vai ser, ao invés de... Só dar uma olhada aqui. O outro alto valor é A menos I, né? A menos I, que multiplica a raiz de 16 menos A ao quadrado, todo mundo sobre 2. Então, novamente, agora a gente precisa resolver o sistema A menos lambda 2 e 2. Agora eu vou chamar de Z2 igual a 0, que é o outro. Na verdade, essa conta aqui a gente não precisa nem fazer, por quê? Porque esse outro alto vetor Z2 aqui, ele tem que ser conjugado desse camarada que a gente obteve aqui.
Mas para desencargo de consciência, vamos fazer a conta. A gente vai chegar no camarada que é o conjugado desse, né, o representante. Então, fazendo a conta novamente, observe, a matriz A é a matriz A2 menos 2 e 0. Então, A menos o lambda 2 vezes a matriz identidade. Então, vai entrar A menos I, que multiplica 16 menos A ao quadrado sobre 2, 0, 0, e A menos I raiz quadrada de 16 menos A ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai multiplicar novamente um determinado vetor xy. Observe que esse xy aqui, melhor vamos chamar de outra letra, vamos chamar de uv. Isso aqui vai dar 0, 0. Beleza? Lembrando que esse uv aqui são números complexos, são vetores com entrada complexa. Então, esse menos esse, então A menos a metade de A aqui, vai sobrar ainda um A sobre 2 positivo, né? A menos a metade de A. Esse menos aqui com esse menos aqui vai ficar mais, então mais I raiz quadrada de 16 menos A ao quadrado sobre 2. Isso aqui é esse menos esse. 2 menos 0 vai dar 2. Menos 2 menos 0 vai dar menos 2. E 0 menos essa parte aqui vai ficar menos A sobre 2. E o menos com esse menos aqui vai ficar mais I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui multiplica o V, tem que dar 0, 0. Bom, então isso aqui vezes U, então vai ficar A, vou ter um sistema, né? A sobre 2 mais I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2, todo mundo vezes U, mais 2V igual a 0, e depois menos 2U, mais menos A sobre 2 mais I raiz quadrada de 16 menos A ao quadrado sobre 2, V igual a 0. Novamente eu vou isolar o V aqui, então quem quer o V? O V, esse aqui vai passar para o outro lado, então vai ficar meio de quem? Meio de... Então esse aqui vai trocar o sinal, então vai para lá tudo negativo. Então menos A sobre 2 menos I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2, todo mundo que multiplica U. Então, meio que multiplica aí, U, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente obteve, vamos só terminar a conta aqui, quem quer o V? Então, o V vai dar menos A, menos I raiz de 16 menos A ao quadrado, todo mundo sobre 4, que multiplica U. Tá vendo que é exatamente o conjugado desse número complexo? Tá vendo? Menos A sobre 4, menos A sobre 4 é a parte real. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, é exatamente o conjugado dessa parte. Então, quem é que eu posso escrever para ser o meu Z2? Então, meus Z2 são os UV pertencente a C2, tal que o meu V pode ser escrito como sendo menos A sobre 2, menos I raiz de 16 menos A ao quadrado sobre 2 vezes U. Em outras palavras, isso aqui você pode escrever como sendo o próprio U, 1, e o representante, quem que é o V? O V aqui é sobre 4, né? Então, V, só retificando aqui, na verdade, aqui eu posso fazer um traço só sobre 4, né? Essa parte aqui. Então, vai ser menos A, menos I raiz de 16 menos A ao quadrado, todo mundo sobre 4, tal que U pertence aos complexos. Então, é exatamente o representante ao conjugado. Então, no próximo slide agora a gente vai montar quem são as matrizes D e P e como que ficaria a solução do meu sistema. Bom, então quem que é minha matriz D? Minha matriz D é a matriz diagonal, então ficaria A mais I, que multiplica 16 menos A ao quadrado sobre 2, que é uma raiz complexa, 0, 0. A outra raiz é a conjugada, então menos A menos 16 menos A ao quadrado sobre 2. Então essa é a matriz D. A matriz P, então na primeira coordenada aqui eu vou colocar 4,
na primeira coordenada. Por que 4? Vamos só lembrar lá como é que era. Aqui, ó, um representante, por exemplo, para... Deixa eu ver, aqui o Z1, tá vendo? Então, se eu pego um x como sendo 4, então esse 4 aqui vai cancelar. Então, vai sobrar menos a mais i que multiplica a raiz quadrada. Então, menos a mais i. Então, menos a mais i raiz de 16 menos a ao quadrado. E aí, a próxima coluna aqui é o conjugado desse aqui. Então, novamente, pegando u igual a 4. Então, aqui vai ficar menos a menos i raiz de 16 menos a ao quadrado. Como que era a solução para esse caso? Então, nesse caso aqui, quando a gente tinha as raízes complexas, lambda 1 igual a p mais iq, então lambda 2 era p menos iq. Nesse caso aqui, nós temos o p valendo a sobre 2 e o q valendo raiz de 16 menos a ao quadrado sobre 2, que é o valor do q aqui. Então, quando a gente tinha essa raiz dessa maneira, a minha solução, o meu x1 de t, era dado por e elevado a p vezes t, ou alfa e beta, né, se você preferir. Vamos chamar alfa e beta para ficar igual à teoria do livro. Alfa e beta. Chamar alfa mais i beta e alfa menos i beta. Então, o p aqui, na verdade, é o alfa, que é a parte real, é a sobre 2, e o beta é isso aqui. Raiz quadrada 16 menos a ao quadrado sobre 2. Então, a solução era e elevado a alfa t, que multiplicava quem? Que multiplicava um cosseno de beta t, V1, V2, menos um seno de beta t, que multiplicava W1, W2. Vou explicar quem que é W1, W2 daqui a pouquinho. E o meu x2 de t, quem que é? Era e elevado a alfa t, só que agora era cosseno de beta t, que multiplicava W1, W2, mais seno de beta t, que multiplicava V1, V2. Então, essa era a minha solução. Lógico que a gente tem que calcular o Wronskiano, e a gente vê que o Wronskiano dessas soluções dava a matriz V1, V2, W1, W2. Que, na verdade, dava I sobre 2 vezes o determinante da P. Quem que era a P? A P era uma matriz que tinha uma carinha assim, ó, V1 mais I, V2, ou V1 mais I, W1, na verdade. E V2 mais I, W2, a primeira coluna, e a segunda coluna era o conjugado. Então, V1 menos I, W1 e V2 menos I, W2. Nesse caso aqui, ó, quem está fazendo o papel do V1 e quem está fazendo o papel do V2? Essa aqui é a mesma matriz P. Então, aqui a gente descobre que esse aqui é 4 mais 0i, esse camarada aqui é 4 menos 0i. Ok? Então, aqui, ó, o V1, V2, quem que é? É exatamente 4 e menos a. Tá vendo? 4 está aqui na posição, os números, tá vendo? A parte real aqui, ó, 4 e menos a. E quem está fazendo o papel do W1, W2? 0 e essa coisa aqui, ó, raiz quadrada, que é quem que acompanha o i, tá vendo? É o W1, W2, então vai ficar 0 e raiz de 16 menos a ao quadrado. Ok? Então, a gente já tem todos os elementos para poder escrevermos a solução geral. A solução é a combinação linear de x1, x2. Então, a solução geral aqui, quem que é? Então, vamos lá. C1, que multiplica E elevado, quem que é o alfa? O alfa é A sobre 2, então A sobre 2 é T, que multiplica quem? Que multiplica cosseno de beta, quem que é beta? Raiz quadrada de 16 menos A ao quadrado. Vamos colocar o T aqui junto, vezes T, cosseno de beta T, que multiplica V1, V2, 4 menos A, menos o seno
de beta t, 16 menos a ao quadrado vezes t, que multiplica W1, 0, raiz quadrada de 16 menos a ao quadrado. Isso aqui mais C2, que multiplica e elevado a A sobre 2t, né, que é o alfa t, que multiplica quem? Cosseno de beta t, 16 menos a ao quadrado t, só que agora seria 0, né, que é W1, W2, raiz quadrada de 16 menos a ao quadrado, mais, né, agora é positivo, seno de beta t, 16 menos a vezes t, que multiplica V1, V2, que é 4 e menos a. Então, a solução geral é dada por isso, beleza? Ainda em tempo de corrigir, aqui eu esqueci desse 2, tá vendo? O beta aqui tem um dividido por 2, então aqui, na verdade, cadê? Esse camarada aqui é o beta, então tem, na verdade, dividido por 2 aqui, aqui também tem dividido por 2, aqui tem dividido por 2 e aqui tem dividido por 2, ok? Mais uma coisa aqui, essa exponencial aqui, ela multiplica o cosseno e multiplica o seno. Essa exponencial aqui, ela multiplica o cosseno e multiplica também o seno. Agora sim, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.